Bom, mas para pensar no contexto da abolição, para não esquecer da criminologia, né, é preciso falar em Lombroso e Nina Rodrigues. Até porque a questão da periculosidade colocada no nosso Código Penal hoje e que fundamenta 99,9999 das prisões relacionadas ao tráfico de drogas são fundamentadas pela periculosidade. Seja na audiência de custódia, seja na prisão em flagrante, seja na prisão preventiva, ou seja na condenação e na execução penal. Né? Então ela vai ser usada como um todo, inclusive como palanque político. Né? A segurança pública está pautada na periculosidade, então ela também vem para o cenário da criminalização primária agora. Ou agora não, ou desde sempre. Né? Bom, e no século XIX, a partir da metade do século XIX, né, a questão da legitimação científica do racismo, né, ganha notoriedade mundial. Nesse cenário que entra Lombroso, César de Lombroso. Né, para quem é do mundo jurídico, né, sabe quem é a pessoa, ou pelo menos sabe qual é a sua teoria, a sua obra. Né, o homem delinquente. A ideia básica de Lombroso é: alguns de nós nascem para cometer crimes, alguns de nós são maus por natureza. Né? Isso, né, o mundo inteiro conhece. O homem delinquente todo mundo conhece. O mundo inteiro no sentido global mesmo, né? No sentido geográfico. O que nós não sabíamos, ou pelo menos poucos de nós não sabíamos, a maioria de nós não sabia, é que a ideia do homem delinquente surgiu a partir do racismo. Lombroso, a partir de uma falha, né, no crânio de Vilela, que é um ladrão da Calábria, italiano também, ele vai construir uma ideia de controle perante o criminoso. Ele vai construir, na verdade, o direito penal do autor. Isso para nós é fundamental para entender por que em alguns casos nós não dependemos de provas no sistema jurídico. É o direito penal do autor que fala por si só, em que pese o nosso Código Penal sendo direito penal do fato. Nós precisamos de prova. A ausência de provas ou dúvida, nós temos que ser absolvidos. Mas isso se nós não estivermos diante de um corpo negro. Porque aí, de novo, em qualquer lugar dele, em qualquer poro, ou melhor, por todos os seus poros, a periculosidade exala. E aí a gente pode encarcerar porque ele é um criminoso nato. A gente pode não ter prova, mas ele é. A ciência já provou, né? E o nosso mundo jurídico vem consolidando isso cada vez mais. Bom, essa ideia do criminoso nato, de Lombroso, ganhou notoriedade mundial. O primeiro livro dele, que deu origem a isso, é As Raças Humanas e Diversidade Racial. Enfim, alguma coisa assim, não lembro ao certo agora. É um pequeno livro, né, de pouco mais de 100 páginas, que não tem tradução para o português. Né? Na minha dissertação de mestrado, eu tive que contar, né, um presente que eu ganhei, né, durante o meu mestrado, foi contar com a bondade de uma colega, né, que foi, né, até a Itália, foi passear e trouxe o livro para mim. Claro que não foi nenhuma amiga negra, né, nenhuma colega negra, né, porque dificilmente, né, tirando raras exceções, nós vamos passear na Itália. Né? Enfim, mas ela trouxe, e aí eu consegui, depois contando com outros amigos, né, consegui fazer a tradução, enfim, tive que fazer literalmente a tradução, né, para encontrar isso. Né? E os autores da criminologia crítica do Brasil, né, que vai exatamente criticar essa etiologia de Lombroso, né, não vão reconhecer o racismo em Lombroso. Eles param exatamente no homem delinquente para falar como isso é falso, porque a criminologia crítica, né, vai mostrar que a ideia de criminalização parte de uma relação de poder, né, de quem
quem comete o fato, né, delituoso, que a princípio, perante a norma jurídica, é um crime, né, mas que não desencadeia obrigatoriamente uma prisão. Né? Então, mesmo que todos nós cometamos algum crime, né, ou já cometemos inúmeros, né, poucos de nós, ou quase nenhum aqui, foi encarcerado. Isso nos mostra como essa relação ela é seletiva. Né? Nem todo criminoso vai ser preso. Isso é óbvio. Né? Zaffaroni já fala isso também. Né? Alessandro Barata também. Apenas um número muito ínfimo, né, dos crimes colocados no nosso ordenamento jurídico como um todo são criminalizados. Né? E mesmo assim nós temos a terceira maior população em situação de cárcere do mundo. Bom, essa ideia do crime, né, que o Lombroso trouxe, né, do crânio de Vilela. Aliás, essa falha no osso de Vilela, eu não posso esquecer disso. A ligação que o Lombroso vai fazer é aquela falha na crista occipital, né, é muito parecida, para não dizer igual, ao que temos nos crânios dos primatas superiores, dos macacos, né, dos grandes macacos. Então não é à toa, né, que uma das ofensas, né, preferidas dos racistas perante nossos corpos é o macaco. Né? A ciência consolidou isso. A ciência provou que nós somos, de fato, quase macacos. Né? Lombroso fez isso. Lombroso falou isso. Né? E foi amplamente, mundialmente aplaudido. Né? O negro era o elo de ligação entre o animal e o humano, o ser humano perfeito, o ápice da evolução, né, da humanidade, o homem branco. Né? Bom, ele pega essa ideia, né, esse conceito, e joga para o homem delinquente. No final do século XIX, né, depois de atuar em alguns processos, Lombroso ele começa a cair em descrédito na Europa. Né? Alguns dos magistrados, né, vão começar a criticá-lo, né, por conta da sua abstração, generalidade, enfim, falta de fundamento científico, enfim, uma série de coisas. Né? Mas não é porque a sua teoria ela é ruim ou tem algum problema. O problema que o Lombroso enfrenta é que ele bate de frente com o ego dos magistrados. Quando o Lombroso atua, né, no plenário, ou em processos jurídicos de um modo geral, ele tira o poder do magistrado de dizer quem é o culpado e quem é o inocente. Porque não é no processo que está a prova, é no corpo do acusado. Né? Essa ideia do perigoso está no corpo, não está no que ele fez, mas no que ele vai fazer, ou que ele pode fazer. De qualquer forma, a gente tem que prendê-lo o quanto antes. A segurança da sociedade está pautada nisso. Né? Surgem aí, né, as prisões indeterminadas, as prisões com fundamento em abstrato, né, o direito penal do autor, como a gente conhece. E aí ele coloca a criminologia como principal ciência no mundo jurídico, no campo criminal. Não é o jurídico, não é o direito, não é o juiz, não é o promotor que vai falar. É o criminólogo que vai falar, quem é o condenado, quem é o inocente. O mundo jurídico não tem acesso a essa prova, só o criminólogo. Então, quando ele faz isso, ele começa a cair em descrédito, ele cai em desuso. Né? O ego, né, que nós conhecemos muito bem, né, quem trabalha com o sistema judiciário sabe muito bem que o ego dos nossos magistrados, desembargadores, ministros, enfim, é algo imensurável. Né? Alguns acham que são deuses, né? Outros têm a certeza. Né? Enfim, e aí ele cai em descrédito no centro. Isso é final do século XIX. Final do século XIX no centro, no Brasil está acontecendo a abolição. Uma abolição que foi planejada, minuciosamente planejada, para que viesse como presente, né, por mãos brancas. Para que as revoltas, né, e as insurreições negras não fossem o motivo dessa abolição. Nesse cenário, o Brasil procura desesperadamente por uma legitimidade para esse sistema de controle.
né, que agora caem em colapso, entra em colapso. Né? Nós não temos mais o fundamento legal da inferioridade do negro. Sair da condição de escravo nos coloca numa condição, ou numa possível condição de cidadania. Tá? Como manter a arquitetônica racista intacta e como ela se deu. Ela se deu do dia para a noite, de uma monarquia escravocrata para uma república racista. E o direito penal do autor, o paradigma etiológico, foi a base científica da manutenção desse sistema. A ideia do criminoso nato foi traduzida para cá por inúmeros cientistas, inúmeros pesquisadores. E um dos maiores nomes é Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, que também era médico. Lombroso também era médico. E ele vai mostrar como o negro era inferior, como ele era perigoso. Nós precisávamos prender. O problema no Brasil nunca foi o racismo. O problema no Brasil sempre foi o negro. E isso continua sendo. Bom, Nina Rodrigues ele vai criticar o nosso Código Penal de 1890, que traz a ideia da igualdade formal. Todos somos iguais, todo, cometeu crime tem que ser criminalizado, tem que ser punido, tem que ser preso, tá lá. Essa ideia toda que ainda hoje é vigente. Nina Rodrigues vai provar que isso é uma farsa, que é uma mentira, já que a ciência vem provando isso. Então o mundo jurídico, o mundo judicial não pode, principalmente o direito penal, não pode ignorar essa verdade. Então nós teríamos que rever o nosso Código Penal de 1890. Ele escreve em 1894, então é muito próximo. Para Nina Rodrigues, nós teríamos que ter 4 códigos penais, envolvendo aí questão de clima, raça, população, enfim, a mestiçagem entra muito forte também. E ele aponta para o sul do Brasil como o futuro que o Brasil deseja, ou pelo menos que os pensadores sonhavam, e ainda sonham. A tal Ilha da Magia. E não só ilha. A ideia de como os povos superiores, evoluídos, europeus, se adaptaram perfeitamente ao sul do Brasil, especificamente em Santa Catarina. Lá em Santa Catarina nós temos várias colônias dos povos que fugiram da Primeira Guerra, por exemplo. E muitos de lá fugiram não por conta própria, mas fugiram auxiliados pelo Estado brasileiro, que financiou a passagem, mais a terra. A terra que foi negada aos nossos ancestrais, já que saímos da condição de escravidão com uma mão ou na frente ou outra atrás, e às vezes nem isso, em algumas situações a mão na cabeça. Para eles foi dada a terra para plantar, para prosperar, para desenvolver o país, para branquear o país. A política de branqueamento tem esse fundamento. E Nina Rodrigues vai exatamente colocar isso. A política de branqueamento é a solução para o Brasil. E se lá foi possível, em outras partes do país também será. Enfim, nessa ideia... Nem sei quanto tempo eu tenho ainda. Já acabou? Então deixa eu correr. Não, isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Acho que não controla, eu também não, tá tudo certo. Para não perder de vista, gente, a ideia da nossa guerra contra as drogas, a falsa guerra contra as drogas, é imperioso a gente pensar como essa discussão foi consolidada no Brasil. Quando a gente pensa, ou quando a nossa elite crítica, e aí eu falo muito da criminologia crítica ou radical, que ela pauta a guerra contra as drogas, normalmente eles nos colocam, nós como Brasil, como aliados dos Estados Unidos na guerra. Uma guerra que nos Estados Unidos foi declarada em 1970, quando a maconha foi colocada como inimigo público número 1. O problema é que no Brasil essa guerra contra as drogas, que na verdade não é contra as drogas, é muito mais antiga. Em 1835, por exemplo, a criminalização do pito de pango, depois vem a diamba,
Pito de Pango vem colocada nesse sentido. O usuário, que era um negro, o escravo, né, era preso, e o comerciante, o traficante de hoje, né, o boticário da época, né, recebia uma multa. Né, isso em 1835. No final do século XX, na verdade, mais especificamente em 1915, surge o primeiro estudo, né, sobre o fumo de negro, a diamba, né, a maconha, né, em 1915, por um também médico, né, chamado Rodrigues Doria, que vai cientificamente provar o quanto a maconha potencializa a periculosidade inata do negro. Ou seja, ele também usa a teoria do Lombroso para provar que a nossa periculosidade é aumentada. Né? Por isso nós não podemos nem, né, usar nenhum tipo de droga, né? Seja ela álcool, que também vem criminalizada, né? Maconha, seja qualquer outra. Né? O nosso impulso animal, né, rompe ou pode romper a qualquer momento qualquer casca de civilidade que nós talvez tenhamos. De qualquer forma, a gente tem que ser presos ou presas preventivamente, de modo acatelatório, né, de modo preventivo, de modo a preservar a segurança da sociedade. Porque se em liberdade, nós somos um risco à sociedade. Desde esse trabalho, né, ou melhor, a partir desse trabalho, de 1915, em 1930 ou 32, agora não lembro se é a primeira ou segunda conferência do ópio, né, a delegação brasileira que foi lá para esse congresso colocou em pauta a questão da maconha. Ela não estava em pauta naquele encontro. Né? Foi a delegação brasileira que colocou o perigo da maconha, né, muito por conta desse estudo pioneiro. Né? E a maconha passa a ser incluída nessa lista de proibições. Né? E em 1932 nós temos a lei que realmente proíbe o comércio e o uso da maconha. Essa maconha, em tempos de escravidão, ela era inclusive incentivada, né, o seu plantio e o uso pelos proprietários, né, pelos escravagistas. Não apenas por aumentar a produtividade, como estimulante, usado como estimulante, né, aqui ou nos Estados Unidos, lá se deu a mesma coisa, né, ou também como um anestésico, né, um presente, uma prova da bondade do senhorzinho, né, que nos açoitava de um lado, mas de outro lado dava ou possibilitava. Chegou? Acho que eu poderia, eu falei demais já. Tá na hora de parar. Deixa eu ver. Agora. E na outra, né, nos possibilitava o uso dessa substância para alegrar, né, as nossas vidas, para não sentirmos tanto, né, ou tão fortemente as chibatadas. Dentro desse Código Penal de 1890, né, nós temos vários crimes, né, racializados. Apesar de aparentemente ser um código embasado na igualdade, né, em termos jurídicos ele não é. Toda aglomeração negra foi criminalizada desde aquele código, né, desde 1890. O samba foi criminalizado, né, as religiões de matrizes negras, né, as matrizes africanas foram criminalizadas, né, a vadiagem foi criminalizada, a capoeira foi criminalizada. Onde tinha a possibilidade de um aglomeramento de negros, né, nós tínhamos a possibilidade de criminalização. Né. Essas aglomerações davam ou remetiam às insurgências negras, às revoltas, né, palmares, cabanagem, balaiagem, farroupilhas, Haiti, né, malês, enfim, todas elas. Né, e por isso havia uma criminalização. E aí, de novo, é importante voltar para Nina Rodrigues, porque apesar do nosso Código Penal fundamental, o direito penal do fato,
né? Podemos ser apenas condenados pelo que fizemos, e se temos prova disso, Nina Rodrigues vai falar como, vai demonstrar como o nosso sistema de controle racial é colocado, né? É mantido desde a escravidão, de forma quase intacta, né? Porque é na prática que ele se fundamenta, independentemente do discurso. Não importa se nós temos o direito à vida como fundamental, o princípio a regra da inocência, enfim, nada disso é um obstáculo para o controle de nossos corpos. Nós podemos ser facilmente mortos portando um guarda-chuva, porque não é o guarda-chuva, ou a metralhadora, ou o fuzil, é o corpo negro. E aí, tanto faz como tanto fez. Um negro morto é menos um negro, né, na nossa sociedade. Apenas mais um, né, dos 83 por dia que são mortos, né? E essas políticas, elas vão ser potencializadas agora, né? Isso a gente já sabe também, né? No Rio de Janeiro né, o governador eleito já se colocou em relação a isso. Em Santa Catarina não é diferente, né? Nosso governador eleito fala expressamente e literalmente em guerra, né? No Rio de Janeiro tem a lei de abate, né? Os atiradores de elite, né? Colocados para matar, né, os criminosos, né? E isso para a gente não é nenhuma surpresa, né? Isso já acontece. Nós temos a pena de morte paralela como uma condição, né? O receio de sair nas ruas e ser alvejado por uma bala que nunca é perdida, né? Ela sempre atinge nossos corpos. Ela é uma constante em qualquer lugar do Brasil, né? Seja lá na Ilha da Magia, né, ou não. Bom, para me encaminhar para o final, né, para falar sobre o abolicionismo penal, é interessante para a gente pensar como a prisão ainda fundamenta os nossos discursos, tá? Quando a gente pensa em criminoso, criminalidade, a gente pensa em prisão, e uma prisão, né, de maior duração. Quanto maior duração, melhor, né? Inclusive, se tiver pena de morte, melhor ainda, né? Porque nós temos que neutralizar quem é perigoso, né? E aí está o problema, né, para nós, né? O perigoso é quem o sistema achar que é perigoso, né? Para nós é uma colocação, uma etiqueta colocada desde o nosso nascimento, né? A nossa resistência, o nosso confronto perante esse sistema é uma condição de vida, né? Nós não conseguimos, ou não vamos conseguir, né, de maneira alguma sobreviver enquanto negros e negras numa sociedade racista, se não fizermos da resistência a nossa pauta diária, né? Manter a nossa saúde física, psicológica, psíquica, enfim, né? Nesse sentido, ela é muito mais complexa, é muito difícil, né? Hoje, né, ainda mais hoje, em tempos de eleição, né, nós vimos a quantidade de racistas que nos rodeiam, né, inclusive na nossa própria família, né? Enfim, pensar, então, na pena de prisão para nós negros é uma questão fundamental, né? E pensar na vinculação drogas, pena de prisão e pena de morte, né, é uma questão relacionada à nossa vivência, já que a gente pode ser preso, né, por tráfico mesmo sem ter nenhuma droga, nenhuma quantidade. Basta a palavra dos policiais, basta um querer, né, criminalizar, né? A palavra dos policiais, como a gente já viu, a gente já ouviu hoje, tem uma presunção quase absoluta, né? Mas uma parte da nossa elite crítica que pensa, né, como essa pena de prisão ela é ilógica, né, já que não tem fundamento nenhum, já que ela não ressocializa, não reeduca, né, muito pelo contrário, ela serve como depósito de gente. Essa elite crítica também não pensa como que esse discurso, né, de
resolver os nossos problemas em termos criminais de outras maneiras, mas não pautando o racismo. Né? Se eles não pautam o racismo em que eles estão colocados, né? São autores, né? Na sua maioria, pelo menos aqui no Brasil, né? São autores e autores brancas.